Olá, essa provavelmente não, com certeza será a última vez que vocês me verão fazendo um vídeo nesse quarto aqui em que eu estou, porque eu tô de mudança nessa sexta-feira agora, dessa semana eu vou me mudar, então no meu próximo vídeo vocês me verão em outro quarto que não esse. Outro quarto não, outro local, na verdade, porque eu pretendo colocar meu computador na sala de onde eu vou ficar e não no quarto. Então, mudanças estão acontecendo na minha vida, mas não é sobre isso que eu venho falar aqui nesse vídeo. É só pra falar mesmo, pra quem, sei lá, tem um pouco mais de interesse na minha vida pessoal e tal. Não que isso seja importante. Mas, enfim, eu tô de mudança e logo mais vocês me verão num ambiente bem diferente disso daqui. O que é algo bom, porque eu já tô querendo sair daqui faz um bom tempo. Mas, bom, não é sobre isso que eu vim falar nesse vídeo, como está escrito aí no título do vídeo. Inclusive, na verdade, eu ainda não tenho um consenso comigo mesmo de qual vai ser o título desse vídeo. Eu estou gravando aqui agora, mas eu vou definir o título do vídeo só na hora que eu for postar. Eu escrevi aqui no caderninho de anotações da verdade. Mas eu não sei se vai ser esse título, talvez seja algo do tipo nós somos os representantes, entre aspas, nós somos o filtro da verdade, não os criadores da verdade. Não sei qual vai ser o título. Eu acabei dando um pouco de spoiler, mas não tem problema. Enfim, nesse título eu vou falar. O principal intuito desse vídeo barra ideia vai ser defender a ideia de que nós seres humanos, nós não somos os criadores da verdade, mas sim nós somos os perpetuadores da verdade. Nós somos ou melhor falando, nós somos o filtro da verdade. O que isso quer dizer? Que nós seres humanos, nós não somos quem cria a verdade. A verdade é algo que existe independente de nós, mas nós apenas somos capazes de perceber a verdade e então reproduzir a verdade. Ou seja, a verdade é uma, entre aspas, uma representação humana e não algo que nós humanos criamos. E, inclusive no final desse vídeo eu vou fazer uma forma de crítica aos racionalistas, embora eu mesmo me considere um racionalista, mas eu vou fazer uma crítica no final desse vídeo aos racionalistas, principalmente aos os descartianos teen, vamos colocar assim, aos adolescentes que acabaram de entrar na filosofia moderna e iluminista e ficaram emocionados com isso, sabe? Será uma parte desse vídeo que eu farei no final, mas como eu disse, será no final. Enfim, então, primeiro ponto. Eu não vou falar aqui sobre o que seria mais a fundo a verdade, sobre a minha definição de verdade, até porque, como vocês vão ver daqui a pouco, na minha concepção, a verdade é algo extremamente humanamente inalcançável. Eu particularmente, Thiago, eu tendo a epistemologicamente ser uma pessoa extremamente cética, extremamente mesmo. O que quer dizer com isso? Que eu sou muito desconfiado daquilo que nós, seres humanos, chamamos de conhecimento. Como eu já disse em outros vídeos, podcast, eu sou seguidor fiel da primeira máxima socratiana, que é o quê? Só sei que nada sei. Então eu sou extremamente desconfiado, tanto por tendência própria, quanto por filosofia mesmo, a um ponto que eu cheguei na filosofia. Eu sou extremamente desconfiado para com aquilo que a gente chama de conhecimento. Eu sou extremamente desconfiado em chamar qualquer coisa de verdade. Eu sou extremamente desconfiado com relação a filosofias, as verdades que as pessoas têm como verdade, propriamente ditas, e por aí vai. Então, eu, por tendência natural, já sou uma pessoa que não é. Eu naturalmente eu não sou a melhor pessoa do mundo, tanto por algo que eu vou falar daqui a pouco, que é relativo ao tema, quanto também por minha pessoa mesmo, minha personalidade. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar o que é e o que não é a verdade. Eu só quero dar um panorama geral daquilo que eu enxergo como mais próximo da verdade e mais distante da verdade. E para mim o que está mais próximo da verdade é a concepção de que nós não somos os criadores da verdade, mas sim que nós somos apenas capazes de perceber a verdade. E mesmo quando nós percebemos a verdade, essa verdade que nós conseguimos perceber ainda assim é uma verdade muito pequena, é uma porção muito pequenina da verdade que é muito maior, da verdade que é a verdade maior, por assim dizer, que na minha concepção nós seres humanos não somos capazes de perceber.
Porque pura e simplesmente nós, seres humanos, somos seres limitados demais para perceber qual é a maior verdade. Isso, inclusive, é um dos pontos mais importantes da minha narrativa. Mas eu vou chegar daqui a pouco, eu não estou parando de dar spoiler. Enfim, primeiro ponto, que é o ponto principal do vídeo, que é tanto o objetivo do vídeo quanto também a moral do vídeo. A verdade é uma representação humana e não uma criação humana. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, seres humanos, nós somos capazes de representar a verdade. E por que eu digo que é uma representação humana? Porque somente nós somos capazes de representar qualquer coisa que possa ser chamada de verdade. O macaco não é capaz de representar uma verdade. O cachorro não é capaz de representar a verdade. A árvore não é capaz de representar a verdade. Nós, seres humanos, nós somos, obviamente, os únicos seres vivos do planeta Terra, pode ser que em outros planetas existam outros seres, mas enfim, tratando da realidade que a gente conhece, nós seres humanos somos os únicos seres capazes de representar a verdade. Portanto, a verdade é uma representação humana, mas não é, propriamente dito, uma criação humana. O único motivo pelo qual a verdade é uma representação humana é somente esse fato simples de que nós, seres humanos, somos os únicos seres capazes de representar a verdade. Mas, por exemplo, se os elefantes, por exemplo, conseguissem representar a verdade de alguma forma, não sei, vamos supor que a gente vive em um universo em que os elefantes sabem escrever. E eles escrevem na mesma linguagem que a gente. Óbvio que isso é um universo hipotético, um universo que não existe. Enfim, quer dizer, não é que não existe, mas que não é o nosso universo. Aí nós não poderíamos dizer que a verdade é uma representação humana. Por quê? Porque não somos apenas nós, seres humanos, que conseguimos representar a verdade. Os elefantes também conseguem. Mas no nosso universo, para a nossa realidade, a verdade é uma representação humana. Somente nós, seres humanos, somos capazes de representá-la, capazes de criar algo que se assemelhe ao que a gente chama de verdade. Então, por isso nós podemos dizer que a verdade é uma representação humana, mas não é propriamente dito uma criação humana. Para resumir o que eu acabei de falar, nós podemos resumir tudo em apenas uma frase. Nós somos os filtros da verdade e não seus criadores. O que quer dizer com filtro da verdade? Significa que nós somos... Imagina que ao nosso redor existe o conhecimento. Na verdade, tudo que está ao nosso redor é conhecimento. Por exemplo, se eu olhar para lá, para aquela distância em que tem a minha janela, eu vou ter o conhecimento de que além do meu quarto existe um mundo. Eu vou ter o conhecimento de que além do meu quarto, dali a 2 quadras para frente, seguindo reto mais ou menos, tem um prédio em construção. Além do meu quarto existe naquela direção uma padaria. Além do meu quarto existe... Tananana. Então, tudo que existe ao nosso redor é conhecimento de alguma forma. Óbvio que a maioria das coisas são conhecimento muito dos níveis mais baixos, e é isso, eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco. Sim, óbvio. Então, por exemplo, o que eu acabei de falar, de que olhando para lá, para minha janela, eu vejo coisas que vão além do meu quarto, isso é um conhecimento de nível muito básico, muito baixo, por assim dizer. Mas ainda assim é um conhecimento. Tudo que está ao nosso redor pode ser um conhecimento. E nós, seres humanos, como seres que conseguem articular esse conhecimento e transformar esse conhecimento em alguma coisa, seja num livro, seja num filme, seja num álbum de fotos, o ser humano é o único animal racional, portanto, o único animal que consegue transformar o que está no seu exterior, que consegue transformar o abstrato em empírico, por assim dizer. É por isso mesmo, por exemplo, que o computador existe. Por que o computador existe? Porque nós pegamos algo abstrato, a matemática, e transformamos a matemática em algo que pode nos servir. Nós transformamos a matemática em engenharia da computação, em tecnologia da informação e por aí vai. Nós, seres humanos, somos os únicos animais que têm essa capacidade, a capacidade de transformar algo abstrato em algo empírico. Então, nós temos essa capacidade de filtrar o conhecimento que existe ao nosso redor. E isso acontece, a verdade está inclusa nisso. Nós percebemos uma série de coisas que estão ao nosso redor que nós podemos chamar de verdade. Cabe a nós definirmos, percebermos, estabelecermos o que é ou não de fato a verdade. Mas isso não quer dizer que nós somos os criadores da verdade. Até porque, para nós seres humanos existirmos, e aqui começa
uma contranarrativa descartiana, vamos colocar assim, Descartes parte do ponto, e isso na verdade é tanto um problema do cartesianismo, quanto também e principalmente uma má interpretação, eu acredito, do cartesianismo feita por adolescentes extasiados, aí, adolescentes que acabaram de entrar na filosofia e acham que, descobri a verdade. Enfim, Descartes parte de um ponto de vista em que ele, para legitimar toda a existência, tanto a dele quanto a existência do exterior, ele parte de um ponto de vista que começa a partir dele. Isso é exposto claramente nas meditações de Descartes. Ele começa estabelecendo o mundo exterior através do interior. Tudo existe, não é exatamente porque ele existe, mas é a única maneira de legitimar o mundo exterior é através dele mesmo, do pensamento. Penso, logo existo. Eu não vou aqui entrar em discussões maiores sobre o cartesianismo, em explicação, porque não é sobre isso o vídeo. Mas, para resumir, o cartesianismo e várias das correntes racionalistas que advêm do cartesianismo, eles partem do ponto de vista de que é necessária a nossa existência para que nós possamos afirmar outras existências, por assim dizer. O que, para mim, contém um quê de verdade, mas na sua essência é uma premissa falsa. Por quê? Porque nós não a gente nem necessita ser necessariamente filósofo para saber que mesmo que nós não existíssemos, mesmo, por exemplo, eu, Thiago, não existisse, eu sei que se eu não existisse, o mundo ainda assim existiria. A mesma coisa vale, por exemplo, para a morte, por exemplo. Nós sabemos, nós não precisamos nem chegar ao lado filosófico da questão, nós sabemos que quando nós morremos, o mundo não acaba, o mundo não explode, sabe, acaba. Quando nós morremos, outras pessoas continuam existindo. Então, por exemplo, quando meu avô morreu, quando meu avô faleceu, o mundo não acabou, sabe? Quando meu avô faleceu, eu continuei existindo, meu pai continuou existindo, minha mãe, meu tio, a puta que pariu, continuou existindo. E a mesma coisa vai acontecer comigo. Quando eu falecer, quando eu, Thiago, falecer, por mais que, do meu ponto de vista objetivo, o mundo vai acabar, porque simplesmente a pedra de toque universal, que sou eu, vai deixar de existir, ou seja, do meu ponto de vista, tudo vai deixar de existir, por mais que isso seja verdade, não é necessariamente verdade que, do ponto de vista objetivo, o mundo vai acabar. Do ponto de vista subjetivo, quando eu morrer, o mundo vai acabar. Sim, correto. Mas do ponto de vista objetivo, ou melhor dizendo, do ponto de vista universal, a minha morte não significa o término do mundo, do universo, por assim dizer. Quando eu morrer, eu tenho consciência de que o mundo vai continuar existindo, de que as pessoas vão continuar existindo, a não ser que eu morra, por exemplo, num cataclisma universal. Por exemplo, cair um meteoro na Terra. Aí provavelmente não apenas eu vou morrer, como todo mundo vai morrer. Ou, sei lá, começou o juízo, o apocalipse da Bíblia. Aí eu vou ter certeza que não apenas eu vou morrer, como todo mundo também tá fudido. Enfim, exceto em ocasiões, entre aspas, extraordinárias, via de regra geral, eu tenho essa certeza, tanto empírica quanto filosófica, de que quando eu morrer, o mundo vai continuar a existir, o mundo vai continuar a girar. Ou seja, por mais que as verdades que eu cheguei em vida vão morrer comigo, outras pessoas poderão perceber as verdades do mundo e elaborar as suas próprias verdades. Ou seja, a verdade não vai morrer comigo. E aí é que começa o ponto de partida para você perceber que o mundo tanto o mundo não gira ao seu redor, como também a verdade não é algo que depende de você. A verdade é algo que existe fora de você, existe fora de mim, existe fora da tua mãe, do teu pai, do teu tio, da tua tia, do teu amigo. A verdade é algo universal. Não é algo que nos pertence. Em todas as gerações, em todas as épocas, há seres humanos que olharam para o mundo, olharam para a metafísica, para a epistemologia, para o que quer que seja, e conseguiram formular uma série de explicações sobre isso, sobre o que a gente vive. Então, a verdade não é algo que pertence a uma época, ou que pertence a um indivíduo sozinho, ou que pertence a algo estabelecido, sabe? A verdade é simplesmente algo que sempre existiu,
sempre existirá, e quem está disposto a chegar a ele, a ela, a verdade, seja o que for ela, a verdade, estará, a verdade, em teoria, em resumo, a verdade sempre está, entre aspas, de portas abertas a qualquer um chegar até ela. Não existe essa de um sujeito que chegou à verdade, uma época que chegou à verdade. A verdade está ali, ela está presente em todos os tempos. Se não fosse assim, não existiriam mais, por exemplo, filósofos, não existiriam mais pessoas debatendo ideias, não existiria mais pensamento, por assim dizer. Se o pensamento de hoje é mais verdadeiro do que o pensamento de 3.000 anos atrás, é outra discussão. Mas o fato é, em todos os tempos, em todas as épocas, existem pessoas discutindo e pensando sobre o que é o mundo, o que é isso daqui, o que é a vida humana. Isso por si só já é um indicativo de que a verdade está disponível a todos. A verdade está disponível a qualquer subjetividade, em qualquer tempo, em qualquer época, basicamente. Porque se a verdade já tivesse sido fechada, por assim dizer, seja porque nós concluímos que a verdade é X, ou seja porque a verdade, ou seja porque as pessoas pararam de pensar, por isso simplesmente não haveriam mais discussões. Por isso simplesmente você que está aqui me assistindo, você não estaria me assistindo. Porque você falaria, se eu já sei a verdade, por que eu estou aqui assistindo esse cara idiota no YouTube? Sabe, não teria um porquê de ser, um porquê de você estar aqui. Então a verdade é entre aspas, um fenômeno que está disponível à universalidade humana. Não importa se você nasceu hoje, não importa se você nasceu há 3.000 anos atrás, não importa se você nascer há 2.000 anos, daqui a 2.000 anos. A não ser que nós chegamos num estágio do transhumanismo em que a consciência humana vai deixar de ser como é, em que nós já vamos nascer já que é algo que eu particularmente acredito que vai acontecer daqui a algumas décadas. Algumas décadas talvez não, mas talvez daqui a 1 ou 2 séculos no máximo do máximo. Enfim, a não ser que a gente viva numa entre aspas, bem entre aspas, porque isso daqui vai acontecer mesmo, isso não tem nada de ficção. A não ser que a gente chegue num ponto de ficção científica, em que os seres consigam ser planejados antes do nascimento, ou seja, que os médicos consigam selecionar as características que eles querem pro bebê, para a criança, pro ser que está aí, e por acaso excluir a capacidade de pensamento, por acaso excluir a capacidade de subjetiva como um todo, por assim dizer, né? A não ser que a gente chegue nesse ponto, que eu particularmente acredito que a gente vai chegar, a verdade está aí, a discussão está aí, a filosofia está aí, disponível para qualquer um chegar, e a subjetividade sempre tem, pelo menos assim, no indivíduo introspectivo, a subjetividade sempre tem um interesse em chegar nesses assuntos. Então nós somos naturalmente levados a discutir, a pensar sobre o que é a verdade. Logo, a verdade é muito mais um fenômeno universal do que individual. Mas enfim, já falei bastante sobre isso, sobre a verdade ser muito mais uma representação humana do que uma criação humana, de nós sermos muito mais um filtro que percebe a verdade do que algo que cria propriamente a verdade. Então agora eu vou partir para uma série para tornar isso até um pouco mais, não é empírico, um pouco mais universal, vamos colocar assim, para criar uma argumentação sólida para o que eu estou querendo falar. Eu escrevi aqui uma série de axiomas. Para quem não sabe, axiomas, bem resumidamente, axiomas é um conceito filosófico. Mas assim, bem resumidamente, para não ter que entrar no lado da filosofia do que é um axioma é um pré-conceito. Axioma não é preconceito, é um pré-requisito, vamos colocar assim. Axioma é algo que é dado em si mesmo, algo que já é pré-estabelecido pela sua própria natureza, algo que é auto-inferível, digamos assim. Axioma é uma base, é a base para o estabelecimento de qualquer pensamento, é a lei do pensamento, enfim, é a base. Eu não sei, eu acho que eu não defini muito bem o que é axioma. Mas, resumidamente, axioma é uma série de pressupostos necessários para estabelecer um pensamento.
Então, para você chegar nessa conclusão, para poder se chegar nessa conclusão de que a verdade não é uma propriedade humana, mas sim algo que o ser humano percebe, eu estabeleci uma série de axiomas que ajudam, que auxiliam a chegar nessa conclusão que eu tive. Acho que agora deu para entender. Enfim, então vamos lá. Eu estabeleci aqui basicamente 6 axiomas. Eu poderia até estabelecer mais axiomas do que isso, mas eu acho que 6 axiomas / argumentos para ajudar a solidificar o que eu quero dizer. Acho que é um número bem consistente, mas como eu disse, eu poderia até escrever mais, mas enfim, vamos lá. Então, o primeiro axioma: a verdade é um conceito e não algo empírico. E isso é algo auto-evidente. Aliás, essa é uma das características do que é um axioma em filosofia. É algo auto-evidente. E isso que eu acabei de falar, que a verdade é um conceito e não algo empírico, isso é auto-evidente. Por quê? Porque você consegue imaginar, empiricamente falando, algo que você enxerga mesmo, a verdade? Não, a verdade é igual, por exemplo, é igual a qualquer conceito abstrato. Por exemplo, a morte. Você não consegue imaginar o que é a morte. Você pode imaginar a morte como algo que representa a morte. É igual os números também. Os números também é algo abstrato. 1, 2, 3, 4 é algo abstrato. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Isso daqui é um objeto. Isso daqui, eu posso dizer que isso daqui representa o número 1. Mas eu não posso dizer que isso daqui em si mesmo é o número 1. Isso daqui não é o número 1. Isso daqui é um objeto, mas não é o número 1. Por exemplo, a morte também. A morte, se eu estiver, por exemplo, andando na rua e ver uma pomba morta na calçada, eu posso dizer que isso representa a morte. Por exemplo, eu estou andando com meu filho, e aí o meu filho pergunta: pai, o que é a morte? E aí eu estou andando com ele na rua e vejo uma pomba morta. Eu posso falar: ó, filho, aquilo ali representa a morte. O que é a morte? A morte é a cessação da vida. A morte é o fim da vida. A morte representa que algo que antes estava num estado de vida, num estado ativo, passou a ter agora um estado, não é passivo, mas que algo que antes tinha vida deixou de ter vida. Isso é a morte. A morte é aquilo que acontece quando algo deixa de ter vida. Mas você não tem como demonstrar isso empiricamente para ninguém. A única maneira de você demonstrar isso de uma maneira aproximada é através desse exemplo que eu dei. Por exemplo, você está andando com o teu filho, ele pergunta o que é a morte, você mostra um pombo que está morto na rua. Você fala: esse pombo foi atingido pela morte. A morte, esse pombo morreu, pura e simplesmente. Então, você chega a uma maneira aproximada de definir o que é a morte, mas você não chega a definir exatamente o que é a morte. Isso, inclusive, é um problema da linguagem, um problema até que o Wittgenstein, ali no fundo está o Tractatus Lógicos Filosóficos, do Wittgenstein, que eu estou lendo, inclusive. Isso é um problema da linguagem. A gente existem muitos conceitos que nós não chegamos a definir exatamente o que é esse conceito. Que ele é um conceito abstrato. Muitos conceitos abstratos isso acontece. Você não define, você não consegue definir o que é exatamente esse conceito. Você só pode definir através de algo aproximado que cria uma confusão de pensamento, por assim dizer. Isso acontece com a verdade, isso acontece com a morte. A gente não consegue explicar, tanto empiricamente quanto racionalmente falando, o que é a morte. A gente não consegue explicar com exatidão, né, o que é a morte. A gente não consegue explicar com exatidão também o que é a verdade. A gente pode, por exemplo, essa parede que está atrás de mim, se eu falar essa parede é branca, vocês provavelmente vão responder: sim, é verdade, essa parede que nós estamos vendo, a não ser que tenha alguém aí que seja daltônico, ou que seja cego, ou que tenha algum problema de vista, problema entre aspas de vista, a maioria das pessoas vão olhar para essa parede que está atrás de mim e vão falar: sim, é verdade, essa parede é branca, você está falando uma verdade. Só que isso em si não é a verdade. Isso em si é uma, como eu particularmente chamo, de uma pequena verdade. Então, a verdade não tem como você estabelecer empiricamente o que é a verdade. A verdade simplesmente é um conceito que nós, seres humanos, nunca vamos chegar a ele, de fato.
é igual a morte, é igual Deus, é igual qualquer conceito abstrato que nós, seres humanos, criamos barra que simplesmente exista. Criamos entre aspas, porque, como eu acabei de falar, nós não somos criadores de nada. Enfim, mas a verdade simplesmente não é algo que nós, seres humanos, conseguimos chegar a. É simplesmente algo que nós conseguimos perceber, e mesmo quando nós conseguimos perceber num grau tão baixo que é isso que eu falei, é uma pequena verdade. É uma verdade num estado muito primitivo. E aqui eu vou para o segundo axioma. O primeiro axioma é: a verdade é um conceito e não algo empírico. O que por si só já dificulta a nossa compreensão do que seria a verdade. E se já dificulta a nossa compreensão do que seria a verdade, imagine então a nossa justa e exata definição do que é a verdade. Torna, pelo menos para mim, eu acredito que torna quase que impossível. Mas enfim, para quem ainda não está contente com apenas esse axioma, vamos para o segundo. O segundo, que para mim é o maior dos axiomas que eu vou citar aqui, e que é o axioma que para mim serve para tudo, e que é um fato inegável, é: somos limitados. Isso, que é indiscutível, acredito, é autoevidente. Nós, seres humanos, somos todos limitados. E limitados nos mais diversos sentidos possíveis. Nós somos limitados pela linguagem, nós somos limitados pela nossa biologia, em consequência, nós somos limitados pelo nosso próprio cérebro. Eu não sei se vocês já pararam para pensar isso, mas só pelo fato da gente ter esse tamanho aqui de cabeça, isso dá a nós uma capacidade de ter certo QI, XQI como média. Se a gente tivesse uma cabeça menor, a gente provavelmente teria um QI menor. E se a gente tivesse uma cabeça maior, a gente provavelmente teria um QI maior. Óbvio, para a gente ter uma cabeça maior, a gente também precisaria ter uma estrutura corporal maior. A gente precisaria, por exemplo, vamos supor que a gente quer ter um cérebro maior para a gente ser mais inteligente, criar uma nova raça de seres humanos. Para isso, a gente provavelmente teria que modificar o nosso corpo por completo, e todos nós provavelmente teríamos de 2 metros de altura para cima. Seria impossível a gente ter uma cabeça, por exemplo, com o dobro de tamanho, com o resto do corpo, enfim, por razões físicas, é impossível isso acontecer, e tanto físicas quanto biológicas. Então, para a gente ter um cérebro maior, um QI, por assim dizer, maior, a gente teria que criar uma nova raça de seres humanos. A gente teria mais de 2 metros de altura. Enfim, existem limitações também do nosso QI natural. Por nós temos esse tamanho de cérebro, nós temos um QI naturalmente limitado. Também existem as limitações, por assim dizer, as limitações como eu posso dizer, do tempo em que se existe, porque eu particularmente acredito que quanto mais a civilização, o ser humano, de uma maneira geral, quanto mais ele chega ao progresso, quanto mais ele progride em termos tecnológicos e de desenvolvimento, mais ele se distancia das verdades primordiais. De certa forma, eu sou tradicionalista em alguns termos, tradicionalista / perennialista, como vocês quiserem chamar, mas enfim. Eu particularmente acredito que quanto mais o ser humano se desenvolve em termos tecnológicos, de medicina e etc., progresso de uma forma geral, mais ele se distancia de si mesmo, mais ele se distancia daquilo que lhe verdadeiramente importa. Isso é um assunto que eu não vou entrar nesse vídeo. Mas enfim, isso por si só também cria uma limitação, principalmente para nós hoje, que nós vivemos num estágio bem avançado, entre aspas, da humanidade. Isso também cria uma limitação humana. Também há as limitações impostas pelo ego, porque querendo ou não, nós seres humanos, nós somos muitas vezes movidos pelo ego, então às vezes a gente deixa de reconhecer uma verdade que aparentemente poderia ser uma verdade, só porque aquilo nos desagrada de alguma forma. Vamos supor que eu sou de direita, e aí alguém de esquerda fala algo que até parece ser verdade, mas que só por ser uma fala de esquerda você automaticamente descarta. E também existe essa limitação em cada um de nós, as limitações do ego. Enfim, existe uma série de limitações. Eu poderia passar literalmente aqui a manhã inteira falando sobre as limitações do ser humano, mas eu acho que vocês já entenderam qual é o meu ponto. E para quem quiser se aprofundar nisso, leia o meu PDF Ideia, que lá tem tipo uma caralhada de limitações. Enfim, nós seres humanos somos naturalmente limitados pra caralho.
em termos de tudo, em termos de conhecimento. E se nós somos seres naturalmente limitados pelo conhecimento, que dirá então pela verdade? Se nós só conseguimos chegar a uma porção muito pequena do conhecimento, logo a porção da verdade que a gente consegue chegar também deve ser uma porção proporcionalmente pequena de toda a verdade que existe. Então, por exemplo, retomando aquele exemplo da parede ser branca. A afirmação, a parede que está atrás de você é branca, é uma afirmação verdadeira? Sim, é uma afirmação verdadeira. Mas é uma verdade tanto extremamente baixa, barra básica, barra evidente no nível mais ridículo possível, que é o nível empírico. É tanto uma afirmação extremamente básica sobre o que é a verdade, quanto é uma afirmação que eu particularmente acredito que é uma afirmação inexata em termos de verdade universal. Por quê? Outra limitação do ser humano. Nós só somos, em termos empíricos, cognitivos, o nosso olho, por exemplo, a gente sabe, a ciência sabe, todo mundo sabe, que nós só somos capazes de perceber um certo número de cores. Eu não sei exatamente qual é esse número de cores, mas vamos supor que nós, seres humanos, somos capazes de perceber 60 mil cores. Esse é o número de cores que nós somos capazes de perceber. Isso não quer dizer que no total universal só existam 60 mil cores. É muito possível que no total universal, por exemplo, vamos supor que existe um ser vivo que ele tem uma visão 10 vezes melhor em termos de percepção de cores do que a nossa. Isso significa que possivelmente, ao invés desse ser conseguir enxergar só entre aspas, 60 mil cores, possivelmente esse ser consegue enxergar 600 mil cores. E se nós sabemos que o número de cores que nós conseguimos perceber é limitado, o que impede de existir um ser que tem uma capacidade cognitiva de visão, por assim dizer, maior do que a nossa? O que impede de algum ser olhar para essa parede que está aqui atrás de mim e falar que essa parede, na verdade, não é uma parede da cor branca, mas sim é uma parede da cor ciano magenta claro? Ciano magenta claros. Não sei nem o que isso significa. Mas vamos supor que existe um ser que tem uma capacidade muito mais apurada de enxergar cores do que nós. E isso é muito possível. Nós sabemos que nossa capacidade de visão é limitada. Se a nossa capacidade de visão é limitada, logo existe algo que consegue enxergar mais do que nós. Logo, pode ser que exista sim um ser que olhe para essa mesma parede que para nós assumimos que é uma parede branca e que isso é verdade, ponto, acabou. Ele pode olhar para essa mesma parede e falar: na verdade essa parede não é completamente branca, na verdade essa parede contém tons de ciano, magenta e, para complementar, claro, o branco, ou seja, é uma parede ciano magenta claro, por exemplo. Enfim, o ponto que eu quero chegar é: todas as nossas concepções, e não apenas as concepções, mas as conclusões que nós tomamos, são, na maioria das vezes, muito baixas ou são extremamente limitadas. Então, por exemplo, eu particularmente, Thiago, eu estou num nível de ceticismo em que eu não considero essa parede que está aqui atrás de mim, eu nem considero ela branca. Eu não estou falando que ela não é branca. Eu só estou falando que eu não tenho certeza se essa parede aqui é branca. Por quê? Porque eu tenho consciência de que a minha visão, os meus olhos, assim como os olhos de todo mundo, de vocês que estão me assistindo, de todo mundo é limitado. A minha visão é limitada, a visão de vocês é limitada, e que pode existir, por exemplo, um gavião, que nós sabemos que tem uma visão melhor do que a gente em muitos termos, ou algum ser qualquer que sequer existe, que não existe, ou Deus, vamos colocar assim. Vamos colocar aqui Deus, o ser que consegue perceber tudo da maneira como verdadeiramente é. O único ser que consegue de fato perceber tudo sem as limitações que nós e qualquer ser vivo existente possui é o ser Deus. Todos os outros seres são limitados. Nós somos limitados. O elefante é limitado, a baleia é limitado, o gavião é limitado. Então, todos esses seres, em especial nós só conseguimos chegar a uma parte ínfima da verdade. Por essa série de limitações que nós temos, a gente só consegue chegar até um limite da verdade. Depois desse limite, é intransponível pra gente o que existe e o que não existe pelas limitações, que eu já falei, que existem muito mais além dessas limitações.
Enfim, essa limitação que existe na gente, essa limitação por si só, ela também nos limita para a gente definir, para a gente chegar verdadeiramente ao que é a verdade. Porque quanto mais você tem consciência da sua própria ignorância, mais você se torna cético consigo mesmo. Isso aconteceu claramente comigo. Eu fui conhecendo cada vez mais, eu fui lendo cada vez mais, eu fui pensando cada vez mais, até chegar num momento esse em que eu tô, em que eu olho pra tudo e falo, cara, eu não sei de porra nenhuma. Essa é a real. Eu não sei de porra nenhuma. Qual é a verdade? Não sei. Não sei. Não, e eu acredito, hoje em dia, pelo menos eu tô num ponto em que eu acredito, que você apontar pra alguma coisa e falar, essa é a verdade, isso é pura e simplesmente arrogância / ignorância. É um dos dois ou os dois ao mesmo tempo, arrogância / ignorância. Eu não tô falando aqui, não tô aqui criticando ninguém, não tô falando que você não pode ter sua verdade, eu só tô falando que o que acontece comigo, chega num ponto em que o indivíduo lê tanto livro, ou absorve tanto conhecimento, ou que pensa tanto sobre as coisas, em que ele percebe que ele mesmo, que ele pode pensar o quanto ele quiser, ele pode passar o resto da vida pensando, ele ainda assim ele não vai conseguir chegar àquilo que é a verdade por si só, porque a verdade é algo grandioso demais. Assim, isso é o que nós conseguimos perceber, assimilar e etc. A verdade é tipo... Então, isso daqui é o conhecimento, é a verdade humana e enquanto que a verdade universal é tipo... Vocês nem conseguem ver pela minha webcam. Enfim. Bom. Então é isso. Então, nós seres humanos, nós estamos muito mais... E aqui eu já começo a criar uma ponte para o terceiro axioma. Nós, seres humanos, nós estamos muito mais próximos da limitação do que do ilimitado. E a verdade, terceiro axioma, a verdade, ela possui, por mais que a verdade não seja um sinônimo de outras coisas, tal como bem, tal como correto, tal como absoluto, tal como ilimitado, por mais que a verdade não seja essas outras coisas, esses outros aspectos da dualidade, bem e mal, correto e errado. Correto e errado bem e mal é meio ético, e correto e errado é mais moral. Enfim, limitado e ilimitado, verdadeiro e falso, enfim, tudo isso daí é dualidade. E a verdade ela está muito mais próxima do lado positivo das dualidades do que do lado negativo. E nós, seres humanos, nós por si só, tanto porque como diz o ditado, falando vulgarmente falando, errar é humano, tanto pelo lado vulgar da questão, quanto pelo lado filosófico das limitações humanas, o ser humano é limitado. E a verdade, ela está muito mais próxima daquilo que é ilimitado do que daquilo que é limitado. A verdade está muito mais próxima do bem, a verdade está muito mais próxima do que é correto, a verdade está muito mais próxima, entre aspas, de Deus, a verdade está muito mais próxima bem entre aspas, da metafísica do que da física, bem entre aspas. A verdade está muito mais próxima daquilo que é bom na dualidade, na dualidade das tendências, por assim dizer, do que aquilo que é mal. O ser humano, por si só, ele está mais próximo do lado do... Entre aspas, tudo aqui é entre aspas, não levem isso ao pé da letra, porque senão vocês viram gnósticos. O ser humano está muito mais próximo do lado mal, entre aspas, da balança, do que do lado bem. Isso, por si só, também ajuda a gente a entender, por mais que... Antes que venha alguém falar, eu entendo que, por exemplo, você comparar a verdade com o absoluto, simplesmente não é uma comparação justa, por assim dizer, porque são duas ferramentas, não tem como você comparar, por exemplo, a verdade com o bem, a verdade com o absoluto, a verdade com o correto, a verdade com Deus. São simplesmente duas ferramentas. Para você comparar qualquer coisa que seja, você tem que ter ferramenta de comparação, você tem que ter um parâmetro de comparação semelhante. E obviamente não é nem um pouco semelhante, entre aspas, o bem, por exemplo, com a verdade, o bem com o belo.
que é uma coisa que muitos filósofos clássicos fazem, e que na modernidade os filósofos analíticos, os pau no cu dos analíticos, criticam essa tendência da filosofia clássica a comparar, por exemplo, o bem com o belo, a beleza com a verdade com o bem, e assim vai, sabe? Fica num círculo. Por mais que eu acredito que de fato são duas pedras de toque completamente diferentes, a verdade e a beleza, por exemplo, é inegável que dentro do aspecto simplista, não é nem simplista, mas dentro do espectro das dualidades, existem similaridades que são inegáveis, por assim dizer, que são autoevidentes, de tão óbvias. Então a verdade, por exemplo, a verdade está muito mais próxima do bem do que do mal. Isso é autoevidente. Por quê? Porque imagine uma sociedade que é regida pela lei da verdade e uma sociedade que é regida pela lei da mentira. Ou seja, numa sociedade que todo mundo tem que falar a verdade e todo mundo só fala a verdade, e noutra sociedade todo mundo só fala mentira e tudo é mentira, basicamente. Eticamente falando, para o ser humano, a sociedade que teria uma propensão muito maior ao equilíbrio e a comunidade justa, vamos colocar assim, justa, igualitária, integrativa, sei lá como você quiser chamar, é a comunidade do bem. A comunidade do bem não, da verdade. Por quê? Porque numa comunidade em que todo mundo fala a verdade, o proveito próprio mesmo quando ele acontece, ele é honesto. Então, nada é feito às escondidas, nada é feito em prol de enganar o outro. É uma sociedade muito mais próxima da justiça, do bem e da verdade do que uma sociedade em que tudo é falso, em que todo mundo mente para todo mundo, ninguém fala a verdade, todo mundo só age em benefício próprio, só busca o próprio bem de maneira envelada, todo mundo de X, mas na verdade a verdade é Y. Enfim, uma sociedade que é organizada em torno da verdade é uma sociedade muito mais próxima do bem, por assim dizer, do que do mal. Enquanto que o contrário, uma sociedade que é organizada em torno da mentira é muito mais uma sociedade mais próxima do mal do que do bem. Por mais que, de fato, não tenha como a gente comparar essas grandezas, porque são grandezas que não tem como comparar, porque são grandezas completamente diferentes, é inegável que existe, sim, mesmo que apenas aparente, uma semelhança. Então a verdade, ela está muito mais próxima. Nessa dualidade, a verdade está muito mais próxima do absoluto e do bem do que do temporário e do mal. Enquanto que nós, seres humanos, de uma maneira bem simples, nós estamos naturalmente muito mais próximos do mal e do não absoluto do que do bem e do absoluto. A começar que nós, seres humanos, somos seres temporários, assim como tudo que existe no nosso universo. Nós, seres humanos, o cachorro, a árvore, o passarinho, a puta que pariu, tudo que existe no nosso universo é temporário. E a temporalidade, por assim dizer, já implica limitação. E a limitação, por assim dizer, ela está mais próxima da mentira, do mal, por assim dizer, do que da verdade e do bem. Isso, por si só, já cria também outra barreira natural a nós, seres humanos, chegarmos à verdade. Então, esse é o terceiro axioma. A similaridade da verdade, similaridade da verdade com o absoluto e com o bem, que são coisas que na existência humana simplesmente existem de menos, por assim dizer. O que mais existe na existência humana é ignorância, é temporalidade, mal, por assim dizer, de uma forma banalizada. É tudo aquilo que não condiz necessariamente com a verdade. Isso por si só já dificulta tanto a nossa chegada à verdade, quanto também torna mais impossível ainda, nos tornar mais céticos ainda quanto à possibilidade de nós, seres humanos, sermos criadores da verdade. Como algo que é limitado e que em si é, entre aspas, mal,
vai produzir algo que é em si ilimitado, porque a ilimitação é parente, vamos colocar assim, da verdade. O absoluto é parente, mais parente da verdade do que o não absoluto. Como que é algo que é o contrário do que é a verdade vai chegar à verdade? Esse é o ponto desse terceiro axioma. Enfim, esse é o terceiro axioma. Quarto axioma. Que na verdade esse quarto não é bem um axioma. Porque não é tão filosófico assim, não é tão... não serve tanto de base assim. Mas vamos colocar esse quarto axioma como um quarto pressuposto. Pressuposto é uma palavra que cai melhor nesse quarto axioma. A existência de demasiadas verdades e verdades repetidas. O simples fato de que existem várias verdades, eu não estou aqui querendo julgar qual que está certo, qual que está errado, eu não estou aqui para isso. Mas o simples fato de existir várias verdades já indica que, na verdade, nós seres humanos não podemos chegar a uma verdade única e absoluta. Por quê? Porque simplesmente conforme qualquer um que lê livro e conhece minimamente a história humana, sabe que nós seres humanos, nós já criamos, entre aspas, bem entre aspas, chegamos a uma série de verdades. E até hoje ninguém sabe qual é a verdade verdadeira, qual é realmente a verdade. Existe a verdade cristã, existe a verdade hindu, existe a verdade budista, existe a verdade ateísta, existe a verdade islâmica, existe a verdade espinosista, existe a verdade descartiana, existe a verdade do Kant, existe a verdade do hegelianismo, existe a verdade platônica, existe a verdade da puta que pariu. Existe uma caralhada de verdade, existe uma caralhada de sistema. E isso por si só já é um forte indicativo de que, na verdade, nós seres humanos não chegamos a verdade nenhuma. Ou que nós até chegamos a aspectos limitados da verdade. Eu não vou aqui entrar na discussão de qual em fato é a verdade. Ou de que se todas as verdades que já foram descobertas são ou não verdade, se existe uma outra verdade dessa. Eu não vou entrar nessa discussão. Mas o fato é que o simples fato de que nós sabemos que existem verdades demais já é um forte argumentativo, já é um forte indicativo de que, na verdade, a gente ainda não chegou a verdade alguma. A gente chegou a verdades que são verdades individuais, que são verdades subjetivas, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre a subjetividade, é o sexto axioma. Mas a gente não chegou a um consenso universal, a algo absoluto. E como eu disse no axioma anterior, a verdade está muito mais próximo de algo que é absoluto e universal do que de algo que é individual e subjetivo. Logo, tudo aquilo que a gente chegou a ter como verdade, muito mais está próximo de um mero ponto de vista, entre aspas. Eu não estou querendo aqui cair no relativismo, não estou querendo falar que está tudo certo e que qualquer verdade é verdade. Não, eu só quero falar que todas as verdades nas quais a gente já chegou são verdades limitadas. Eu não estou querendo aqui também desrespeitar a tua crença, se você é cristão e... Não, como assim você está falando que é... Não é isso, não é esse o ponto. O ponto é que, quer você concorde ou não com a Bíblia, mesmo que para você, Joãozinho, a Bíblia seja a verdade universal e essa é a verdade, ponto, acabou, convenhamos. Existem bilhões de seres humanos no planeta que a Bíblia não é a verdade. Por exemplo, você vai falar, porque a Bíblia é a verdade, Jesus Cristo, blá 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 blá. Você chega pro hindu e fala esse monte de coisa. Porque a Bíblia, essa é a verdade, Jesus Cristo morreu pela gente, vai ter o dia do julgamento final, tem pessoas que vão pro céu e pro inferno, Deus vai julgar todo mundo, blá 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 blá. O hindu, ele vai olhar ele vai ouvir a tua explicação da tua verdade, primeiro, ele não vai entender porra nenhuma, e segundo, ele provavelmente vai replicar, porque aqui no hinduísmo a gente tem um livro dos Vedas e tem o Bhagavad Gita e Pamanana, porque, sei lá, eu não manjo muito de hinduísmo, só tô dando um exemplo. Enfim, ele vai falar as verdades que são as verdades dele. Talvez você consiga, através da sua argumentação, Bharanatia, convencer o cara, o hindu, a vir para a tua religião, talvez consiga. Mas o fato é que ainda vai existir 1 bilhão de hindus, além desse cara que você conversou,
que continuam sendo hindus e que para eles a verdade é o hinduísmo. Então, independente de qual seja a tua verdade, se a tua verdade é o cristianismo ou é o ateísmo, a puta que pariu. A verdade é que a tua verdade é a tua verdade. Não é a verdade de todo mundo. Você pode até falar que não, porque Tomás de Aquino estabeleceu as 5 vias e as 5 vias são irrefutáveis. Você até pode acreditar nisso. Mas é inegável, assim como é inegável que Tomás de Aquino fez um puta argumento a favor do cristianismo, também é inegável que isso não é a verdade universal, por assim dizer. Isso é uma parte da verdade? Sim. Não tem, cara. Eu tento fazer... É que assim, eu tô tentando falar, eu tô tentando meio que pisar em ovos. Mas é que tem seres humanos, os caras que chegaram à verdade absoluta, leu Tomás de Aquino e pum, o cérebro explodiu, chegou à verdade absoluta. Tem ser humano que não tem como, cara, não tem como argumentar. Enfim. Eu não tô aqui repetindo, eu não tô aqui querendo cair no relativismo, eu não tô querendo falar que todas as verdades estão certas ou que todas as verdades estão erradas, eu não tô querendo falar isso. Eu só estou querendo acender a razão em quem está me escutando. É inegável que existem várias verdades. E não estou aqui para julgar qual que é certo, qual que é errado, qual que é a verdade, qual que não é a verdade. Só estou falando que é um fato inegável de que existem várias verdades. E que enquanto que para você a verdade é X, para o outro é Y. Na Índia a verdade é Z. Na Rússia a verdade é A. Na África a verdade é B. Nos Estados Unidos a verdade é C. Enfim... Isso por si só já indica que nós, seres humanos, estamos muito mais tendentes à repetição e aquilo que é temporário e não absoluto do que aquilo que é mais, como eu disse no terceiro axioma, mais parente, por assim dizer, da verdade. Enfim, e outra coisa também, isso ajuda a estabelecer o porquê que nós, seres humanos, não somos criadores de nada, as verdades repetidas. Vou falar rapidamente sobre isso. Você pode até achar que você criou algo foda, que você chegou a uma verdade, você criou uma filosofia foda. Sei lá, você pode até achar que em termos filosóficos você criou algo foda. Mas eu te asseguro, eu tenho certeza disso. Alguém antes de você já falou sobre isso. Alguém antes de você já chegou a essa concepção. Tanto porque a vida humana é repetida. Eu não vou explicar aqui essa afirmação porque iria demorar muito tempo, mas enfim, tanto porque a vida humana é repetida, todo mundo vive as mesmas coisas, entre aspas, o tempo inteiro, tanto porque o nosso cérebro é limitado. Então a nossa capacidade de produção de respostas também é limitada. Então é muito natural que as respostas que eu tô pensando agora, do tipo, se Deus existe, se existe vida após a morte, que alguém há 2000 anos atrás já tenha pensado sobre isso. E que possivelmente escreveu até um livro sobre isso, e a única coisa que me faltou é ler esse livro para saber que alguém antes de mim já falou sobre isso. Cara, eu mesmo, até sei lá, uns 2 anos atrás, eu tinha a impressão de que eu ia criar algo novo e algo foda, que seria uma linha filosófica que conciliasse ética com amor cristão. Eu achava que eu ia criar algo foda, eu achava que eu ia criar um negócio novo na filosofia, que eu ia criar um negócio, que conciliasse filosofia com o amor cristão, mas de uma forma idealista, não um amor cristão de maneira simples, mas amor cristão no sentido transcendental, no sentido kierkegaardiano da coisa. Eu achava que eu ia criar um bagulho, caralho, foda. E aí, cara, eu fui ler, e aí eu li Ética, do Spinoza. E eis que, no final de Ética, do Spinoza, tudo aquilo que eu pensei que eu tinha criado algo novo, e, meu Deus do céu, eu vou ter meu nome nos livros de filosofia. Eu li Ética, do Spinoza, e lá no final, eu li lá o final e eu falei, caralho, Spinoza falou exatamente o que eu tava pensando. Tipo, cara... Não importa o quão... E eu tenho certeza que isso também já aconteceu com outras pessoas. Até pessoas que estão me ouvindo, possivelmente. Não importa o quão foda você acha que é a tua ideia. Não importa quão pica das galáxias você acha que
Não importa, não importa o quão foda você acha que é a tua ideia, ou tua filosofia, ou seja lá o que for. Eu te garanto, ela já foi criada, a barra já foi feita antes. Isso pode ser demonstrado até empiricamente, barra matematicamente falando. É óbvio que eu não vou fazer isso aqui agora, porque levaria muito tempo. Mas, cara, eu asseguro pra você, até matematicamente falando, é capaz de comprovar que o seu cérebro não é único. Não que o seu cérebro não é único, permita-me corrigir, mas sim que as soluções que o teu cérebro consegue chegar a X problemas são soluções que já foram chegadas antes de você. Logo, você não é criador de porra nenhuma, você é só um cara que, assim como caras no teu passado, você percebeu um conjunto de padrões, você elaborou uma resposta para esse conjunto de padrões e você quer perpetuar essa resposta. Mas essa resposta é baseada em padrões que estão ali, padrões eternos que sempre existiram e que por isso mesmo vão se repetir. Logo, a tua resposta, por mais que você ache que seja uma resposta única nossa, desvendei o segredo do mundo, eu te garanto, não desvendou porra nenhuma. Isso daí, leia 300 livros, por exemplo. Você acha que você chegou a uma concepção foda de metafísica? Você, pronto, respondi todos os problemas da metafísica. Lê uns 300 livros de metafísica antes de você escrever de fato a tua concepção única sobre metafísica. Eu garanto que em algum desses 300 livros de metafísica você vai encontrar ali o que você achou que, nossa, foda, e criei algo único. Algum livro você vai achar ali a tua ideia. Eu te garanto, isso é matematicamente até comprovável. Enfim, por si só, essa existência tanto de demasiadas verdades quanto de verdades repetidas já demonstra que nós, seres humanos, somos incapazes de chegar a essa verdade maior, essa verdade única, por assim dizer. Isso também, na verdade, é por isso que esse argumento não é um axioma, é mais um pressuposto. Porque ele parte de um problema que não é um problema propriamente dito filosófico dessa questão inerente, um problema filosófico inerente dessa questão, mas sim o mero e simples problema de que existem 7 bilhões de seres humanos no mundo, então é natural que vai ter um monte de crença diferente. Sim, por isso mesmo que eu chamei isso daqui de pressuposto e não axioma. Mas, enfim, continuando. Quinto axioma. Eu vou tentar ir agora um pouco mais rápido, porque já 1 hora falando, né? Enfim, quinto axioma, camadas da verdade. Esse camadas da verdade, ele está muito ligado com o segundo axioma, que é o axioma do somos todos limitados. A verdade, para resumir esse axioma, camadas da verdade. A verdade, ela possui várias camadas. A verdade não é algo que você chega nela e pronto, descobriu. A verdade possui várias camadas. Então, por exemplo, a verdade de que essa parede atrás de mim é branca é uma verdade? Sim, é uma verdade. Mas é uma verdade num nível tão baixo que nós podemos dizer que é uma verdade, tipo, é uma verdade da primeira camada da verdade. Ou seja, da camada mais básica e superficial da verdade. A verdade tem várias camadas. Então tem desde as verdades que são as verdades mais aparentes barra óbvias, que são as verdades no geral mais empíricas, mais cognitivas, que são as verdades do dia a dia. Por exemplo, você falar que essa parede atrás de mim é branca é uma verdade rotineira, é uma verdade de última camada, é uma verdade evidente aos sentidos. Você falar, por exemplo, agora vamos para uma... Eu estou dando exemplo. Uma verdade da segunda camada, da segunda ou da terceira. Você falar, você está gravando esse vídeo através de um computador. Isso é algo que em si não é auto-evidente, porque vocês não podem ver o meu computador, vocês não podem... Não tem como vocês saberem necessariamente que eu estou gravando a partir de um computador. Mas vocês podem inferir, por exemplo, pelo fato de que eu estou gravando a partir de uma webcam, pelo fato de que a imagem tem X qualidade e que esse X qualidade ele só poderia ser provido através de uma webcam de qualidade que só
possa ser linkada a um computador, não pode ser uma webcam barra câmera de um celular, porque uma câmera de um celular não seria capaz de atingir essa qualidade. Enfim, a partir de uma série de inferências que vocês poderiam fazer através desse vídeo, vocês poderiam chegar a uma verdade, entre aspas, escondida, que é a verdade de que eu estou gravando esse vídeo através de um computador, que poderia ser uma verdade de segunda camada, que é uma verdade não autoevidente, mas é uma verdade facilmente, entre aspas, facilmente chegável com um pouco de conhecimento. Esse é o ponto do quinto axioma. Existem verdades mais profundas do que outras verdades. A verdade, quanto mais ela aparente barra óbvia, ela é, mais baixa camada, mais de camada superficial essa verdade é. Enquanto que as verdades que são mais hardcore, em termos de você ter que pensar pra caralho e fazer uma série de inferências, aplicar uma lógica do caralho, aplicar regras lógicas, aplicar uma série de pensamentos, enfim. Por exemplo, o Tratactus, essas verdades são verdades que estão num grau mais mais profundo da verdade. Mas não quer dizer necessariamente que elas sejam a última verdade. Um exemplo, o Tratactus Lógicos Filosóficos, do Wittgenstein, que eu estou lendo faz 10 anos e ainda não terminei. Ele parte de uma série de pressupostos lógicos e desenvolve essa série de pressupostos lógicos até o seu limite, de uma maneira que poucos seres humanos teriam capacidade de fazer. 99,9% dos seres humanos não teriam capacidade de chegar a 10% do que o Wittgenstein escreveu naquela ali, no Tratados Lógicos Filosóficos. Eu tenho certeza que 0,1% dos seres humanos apenas seriam capazes de chegar ao que ele chegou. Ou seja, ele chega a uma verdade que ele desenvolve através de lógica, filosofia da linguagem, filosofia da mente e etc, por assim dizer. É os três pilares do Tratados do Wittgenstein: lógica pura, filosofia da linguagem e filosofia da mente. Através do desenvolvimento desses três assuntos e de alguns assuntos que são relativos a esses três campos do conhecimento, por assim dizer, ele desenvolve o Tratactus. Ele desenvolve a tal ponto que ele chega a uma camada da verdade que é muito mais profunda, é muito mais lá no fundo da verdade, é muito mais parente, entre aspas, da verdade, do que a verdade de que essa parede atrás de mim é branca. Existem camadas da verdade. E nós, seres humanos, só somos capazes de chegar até um limite da camada da verdade. Eu fiz até um desenho aqui no... não sei se estão vendo. Acho que dá pra ver esse daqui, ó. Tipo, o que tá pintado é uma analogia para até onde nós conseguimos chegar. Enquanto que os outros círculos, os círculos que não tem nada, são os círculos, são as camadas da verdade que nós não conseguimos chegar / transpor. Talvez, se um dia, se o transhumanismo vencer, e vai vencer, e nós deixarmos de ser Homo sapiens, talvez a gente consiga romper essa barreira da verdade na qual a gente chegou. Talvez a gente consiga chegar numa verdade que vai, sei lá, mais para fora do círculo. Por exemplo, uma verdade que seja mais avançada, por assim dizer. Talvez um dia. Mas enquanto isso não acontece, enquanto o transhumanismo não chegou aí com força, enquanto nós ainda somos Homo sapiens, a nossa capacidade de chegar à verdade, ela vai só até um certo ponto. Porque a nossa limitação só nos permite chegar até certo ponto. Para a gente chegar numa verdade que fosse mais alta, mais profunda do que essa verdade que está, na qual a gente consegue chegar, a gente teria que nos desenvolver o nosso cérebro, desenvolver a nossa cognição. A gente teria que virar aquele ser humano que eu falei agora há pouco, o ser humano de que todo mundo teria pelo menos 2 metros de altura. Então, para todo mundo ter olhos que conseguem enxergar com uma maior variedade, para todo mundo ter um cérebro que consegue, todo mundo tem um QI maior, um QI natural maior,
Todo mundo também tem capacidade de... capacidade maior de modificar o ambiente, porque com 2 metros de altura todo mundo é naturalmente mais forte. Isso se a gente adaptar ao corpo. Enfim, a gente teria que... A verdade, ela tem várias camadas. Desde a camada mais superficial, que é a camada, essa parede é branca, até uma das camadas mais profundas, que é a camada que chega o Wittgenstein no Tratactus dele, que é uma camada em que o cara mistura lógica, filosofia da linguagem e filosofia da mente, que é uma camada que poucas pessoas seriam capazes de chegar. Enfim, mas isso mostra que nós só conseguimos chegar até uma certa camada e nós não conseguimos ir muito além. Tanto é que no próprio Tratactus, o próprio Wittgenstein fala que há problemas que estão ali que simplesmente não tem como o ser humano resolver. Isso por si só. E uma boa parte também dos problemas filosóficos, dos grandes filósofos, eles próprios olham para a própria filosofia e falam, cara, eu não sei como resolver isso, eu não tenho como resolver isso, porque simplesmente é humanamente impossível resolver isso. Tem muitas questões filosóficas / problemas naturais cuja resposta é essa. A resposta é, nós somos limitados, eu sou limitado, eu não consigo resolver isso. Ponto. Então, isso por si só também ajuda a gente a perceber que a verdade simplesmente, que a nossa verdade, nós conseguimos chegar até um certo grau, um nível um pouco mais elevado da verdade, mas nós temos que ter essa consciência de que além disso pode haver mais níveis. É igual o exemplo que eu dei da visão humana. Nós conseguimos, por exemplo, chegar a 60 mil cores, mas nada impede de existir, ao invés de 60 mil cores, de existir 6 milhões de cores. Não tem como saber. A única pessoa entre aspas, que pode responder exatamente quantas cores existem é Deus. Não existe nenhum outro ser. Na verdade, para todas as questões existentes filosoficamente, o único ser que pode respondê-las de um jeito em que não haja margem de dúvida e de uma maneira que contemple a verdade em todas as suas camadas e como um todo, é Deus. Não existe outro ser que consegue, por exemplo, chegar a uma concepção, a uma resposta universalmente capaz de atender às demandas, universalmente aceitável do que é a coisa em si. De como conciliar o problema da linguagem, o problema da linguagem oca. Isso é um assunto, inclusive, que eu estou pensando em tratar aqui no canal, o problema da linguagem oca, que o Wittgenstein traz no Tratado. Enfim, somente Deus seria capaz de criar uma linguagem que atendesse a todos os requisitos da universalidade, como eu posso dizer? A todos os requisitos de como transformar a linguagem em algo que realmente exprime aquilo que quer exprimir e que não tem esse problema da linguagem oca. Apenas Deus, ou um ser extremamente desenvolvido, um ser que está, 2 gerações após o Homo sapiens, duas espécies além do Homo sapiens, conseguiria desenvolver uma linguagem que resolveu tudo, resolveu todos os problemas expostos pelo Tratactus, expostos por outros livros, enfim. Então, existem várias camadas da verdade e nós, seres humanos, somos capazes de chegar até um certo nível. Nós somos capazes, sim, de avançar as camadas, de chegar às verdades mais profundas, mas chega em certo ponto que nós, seres humanos, não conseguimos mais avançar. Por isso também que nós, seres humanos, somos apenas perceptores da verdade e não detentores da verdade. Enfim, sexto e último axioma, que é o axioma mais simples, é a subjetividade. Pura e simplesmente a subjetividade. Não importa o quanto você acha que a tua verdade, porque eu li esse livro X e pronto, essa é a verdade. Cara, a subjetividade por si só já faz com que a chegada a uma verdade, principalmente a uma verdade universal, já seja em si impossível. Porque ao mesmo tempo em que a minha subjetividade, exemplo,
a minha subjetividade lê Ética do Spinoza e fala, caralho, puta que pariu, isso daqui tem verdade pra caralho, isso daqui, uou, vou levar pro resto da vida, a subjetividade de outra pessoa pode ler o mesmo livro que eu li e nada acontece feijoada, sabe? E aí, eu, por exemplo, eu li o livro lá do Hegel, eu esqueci o nome da obra-prima lá do Hegel. Enfim, eu li Hegel, aquilo não me, sabe, não me impactou tão profundamente, por assim dizer, e outra pessoa leu aquele livro do Hegel e falou, porra, sou hegeliano, a verdade está aqui, ponto, acabou. Sabe? A subjetividade por si só, ela já nos impede de chegar à verdade. A verdade, tanto por ela ser um conceito, quanto para a verdade ser em si uma verdade, ela precisa ser reconhecida como a verdade. E a subjetividade, por si só, já torna impossível a verdade ser verdade. Porque simplesmente, mesmo que possa existir um livro foda pra caralho, que todo mundo que lê fica, uou, caralho, puta que pariu, essa é a verdade, ponto, acabou. Exemplo, Bíblia. Bilhões de pessoas já leram a Bíblia e falam, porra, é isso, é Deus, sou cristão, é Jesus Cristo, é nós, ponto, acabou. Ao mesmo tempo em que isso acontece para bilhões de pessoas, outros bilhões de pessoas, eu, por exemplo, leram a Bíblia e falaram, tá, ok, interessante, mas eu não virei cristão por causa disso, sabe? A subjetividade em si, ela é um problema para o reconhecimento da verdade. A verdade, para ela ser verdade, ela necessita de ser algo absoluto. Não é que ela necessita, mas a verdade está muito mais ligada, como eu disse no terceiro axioma, ela está muito mais ligada àquilo que é absoluto, àquilo que é em si inegável, por assim dizer, do que aquilo que pode ser subjetivo. Isso por si só também faz com que seja impossível a gente chegar na verdade. A subjetividade faz com que seja impossível de chegar na subjetividade. Porque é o que eu acabei de falar. Enquanto que X funciona para X indivíduos, Y vai funcionar para Y indivíduos, mas não vai funcionar para X indivíduos. Então, simplesmente não tem como a gente chegar assim... Até o conceito de verdade é um conceito altamente discutível, porque o que pode ser verdade para mim pode não ser a verdade para um pós-moderno, e pode não ser a verdade para um sujeito de direita, pode não ser a verdade para um sujeito de esquerda. Até a verdade, até o conceito de verdade é altamente discutível. E isso por si só já cria um problema do caralho pra gente chegar no que é de fato a verdade. Então a verdade simplesmente... ela não, por essa série de limitações e muitas outras, ela não pode ser um fruto da mente humana. Porque se ela for um fruto da mente humana, a verdade é muito mais semelhante à mentira do que a verdade, por assim dizer. Pelas características do ser humano, se a verdade... Enfim, é aquela coisa que eu falei, a verdade é muito mais semelhante ao absoluto e ao bem do que ao terrestre, por assim dizer, e ao limitado. E o que o ser humano é? Terrestre e limitado. Logo, a verdade não pode ser um fruto da humanidade. A verdade tem que existir além da humanidade, por assim dizer. Ela tem que ser algo que é universal. E é por isso mesmo que qualquer ser humano... Eu, por exemplo, mesmo vivendo no século no século da degeneração, eu sou um ser que eu penso na verdade. Eu poderia muito bem estar por aí, sei lá, usando Tinder. Eu nem estar aqui, eu poderia estar no emprego normal, bebendo e usando meus finais de semana para transar, comendo aleatório, sexo casual e foda-se, e zoação, e carro, e enfim, esse tipo de merda. Mas, mesmo assim, mesmo sendo levado pela corrente, ou assim, a corrente tentando me levar para esse lado, ainda assim eu sou um ser que pensa sobre a verdade. O que por si só já demonstra que a verdade ela está aí como fenômeno universal e não como algo individual. Ela está aí para qualquer um buscar e não como algo que depende de mim para existir. Não, isso é um erro de má interpretação do descartianismo, e é aqui que eu quero encerrar esse vídeo com uma crítica aos racionalistas. Os racionalistas, principalmente o pessoal que
parou muito no descartinismo, parou muito no começo do racionalismo, eles ficam muito nessa de subjetividade. Não é nem de subjetividade, mas de que sem mim nada pode ser afirmado. De fato, do teu ponto de vista subjetivo, sem você de fato... mas você está falando algo que é uma tautologia o que você está falando. A afirmação de que sem mim nada pode ser afirmado é uma tautologia. Porque do teu ponto de vista subjetivo, é óbvio que sem você nada pode ser afirmado. Sem mim, do meu ponto de vista, sem mim nada pode ser afirmado. Por quê? Porque qualquer afirmação que eu faça parte do ponto de vista que começa por mim. Então, se eu não existo, por consequência, as minhas afirmações não existem. Isso é algo extremamente óbvio. Mas isso não quer dizer necessariamente... isso, o que falta um pouco nos racionalistas, os racionalistas mais mirins, e o pessoal que mal interpretou Descartes, é essa distinção entre a verdade objetiva e a verdade subjetiva. É isso que eu estou falando no meu vídeo inteiro. Existe a verdade subjetiva, que você pode chamar de verdade, seja lá qual for, seja o cristianismo, o ateísmo, o budismo, o espinosismo, a puta que pariu. Você pode chamar essas coisas de verdade? Pode. Mas isso não quer dizer que fora de você, do teu universo, não existam outras verdades. E verdades bem diferentes daquela em que você acredita como verdade. Do teu ponto de vista, é óbvio que sim, a existência do universo depende de você. Mas é extremamente tanto egóico quanto de fraca filosofia, por assim dizer, você afirmar que o universo só existe porque você existe. Se é assim, eu te pergunto, então como que teus avós existem? Como que a linha genealógica existe? Como que teu bisavô existe? Como que teu tataravô existe? Porque como que a história existe? Como que a gente estuda história na escola? Porque é muito óbvio que o que a gente estuda, por exemplo, na escola, a guerra lá da Roma e os astecas e a puta que pariu. É muito óbvio que tudo isso existiu antes da gente. É óbvio que isso faz parte de um passado remoto, um passado que não diz muito respeito a nós mesmos. Sim, é óbvio que isso tudo faz parte de... isso tudo não interfere na nossa subjetividade, isso não nos toca na nossa subjetividade. É óbvio, sim, é óbvio. Mas isso não quer dizer que não tenha de fato ocorrido. Simplesmente se não tivesse ocorrido, não existiriam registros históricos, não existiriam até registros empíricos de que aconteceu. Se você for, por exemplo, lá no México, tem tour turístico no México para visitar as pirâmides astecas ou incas, ou sei lá, puta que pariu. Se você for, por exemplo, no Egito, tem tour histórico para visitar as pirâmides do Egito. Inclusive, milhões de pessoas vão lá todos os anos visitar as pirâmides do Egito. E é algo que você estuda nos livros. E quando você estuda nos livros de história, parece algo distante pra caralho. Parece algo que às vezes você fica até pensando, nossa, isso aconteceu de verdade. Mas tá ali. Se você for pro Egito visitar ali, tá lá as pirâmides. É inegável que isso aconteceu. Ou você acha que tudo isso é fruto da tua cabeça, ou que tudo isso é esquizofrenia, é fruto do esquizofrênico. É que nem, por exemplo, aquelas pessoas que querem refutar o cristianismo, falando que, não, isso daí foi tudo fruto da esquizofrenia de 12 pessoas, os 12 discípulos de Cristo. Que isso daí foi fruto de esquizofrenia de 12 pessoas. Cara, quais as chances, até matematicamente falando, de não apenas 12 pessoas que são os discípulos terem sido enganados, como também todas as pessoas do Novo Testamento, sei lá, umas 20, 30 pessoas que escreveram o Novo Testamento, qual a chance de todas elas... E olha que uma pessoa viveu em X ano, outra pessoa em Y ano no Novo Testamento e no Velho também. Outra pessoa viveu em Z ano. Qual é a chance de, em períodos históricos muito diferentes, algo que foi construído de maneira uniforme, mais ou menos uniforme, ter sido fruto de uma esquizofrenia, ter sido fruto de uma alucinação? Isso é muito mais alucinação individual / esquizofrenia individual do que esquizofrenia coletiva. A mesma coisa vale para a afirmação de que o mundo só existe porque eu existo. Isso é muito mais uma esquizofrenia individual
do que achar que eu sou robô. Me explica, se eu sou um robô, se eu não existo fora da tua mente, por que eu tô aqui nesse exato momento gravando isso? Porque se tudo é fruto da tua mente, eu não deveria ter uma vontade própria, certo? Se eu não tenho uma vontade própria, por que eu tô aqui produzindo conteúdo? Se eu sou só um bot, não seria muito mais cômodo para tua mente imaginar que eu não tô aqui e que eu tô em casa, sei lá, batendo um punheto aí. Enfim, entende o meu ponto? Se eu sou realmente um bot, por que eu tô aqui fazendo algo que vai além do trabalho de um bot, ao invés de estar fazendo apenas o trabalho em si de um bot, que é fingir que eu existo? Enfim, entre outras questões que podem ser apontadas pelo cartesianismo. A própria questão da verdade. A verdade é algo que, por todos os axiomas que eu já demonstrei, é algo que é muito... Que simplesmente é tão difícil de nós, seres humanos, chegarmos à verdade, que é muito mais fiel à verdade a gente afirmar que a verdade é exterior a nós e que nós só podemos percebê-la, mas que nós não podemos produzi-la. Porque a verdade independe, a verdade até porque a verdade é algo, entre aspas, um produto do metafísico. Por quê? Porque a matemática de certa forma ela tem uma similaridade com o metafísico, porque a matemática ela dá ordem para o empírico. A matemática, olha que loucura, a matemática é algo entre aspas, extremamente entre aspas. A matemática é algo metafísico que fundamenta o físico. Se não fosse pela matemática, essa casa aqui não seria possível. Esse computador aqui no qual eu estou gravando isso daqui não seria possível. Se não fosse a matemática, a gente descobrir a matemática, descobrir os números, descobrir a lógica da matemática, enfim, nada disso daqui seria possível. E nós, seres humanos, nós não fomos nós que criamos a matemática. Nós simplesmente percebemos que existe um padrão nas coisas. Por exemplo, que 1 mais 1 é 2. E que se a gente sempre somar 1 mais 1 vai ser sempre 2. Isso é um exemplo extremamente básico. Enfim, a gente percebeu que é um padrão nas coisas, e a partir desse padrão nós conseguimos nos desenvolver e desenvolver as nossas teorias e criar o mundo. Então é muita arrogância da tua parte você falar que eu descobri a verdade. Eu percebi qual é a verdade, eu cheguei qual é a verdade. A começar que se não existisse o exterior que existe a você, a sua existência seria impossível. A existência no vácuo, que é muitas coisas que os teen descartianos imaginam na cabeça esquizofrênica deles, a existência no vácuo é impossível. Sabe por quê? Vou refutar em 1 minuto a existência no vácuo. Para você existir como você existe, você precisa de oxigênio. Você precisa, não sei se você já parou para pensar nisso, mas você precisa de chão. Tá vendo o chão aqui, ó, que a gente pisa? A gente precisa de um chão para pisar. A gente precisa de gravidade, porque se não existisse gravidade, nada disso daqui existiria, porque não seria possível manter uma vida estável em lugar nenhum. A gente precisa de gravidade. A gente precisa de alimento. A gente precisa de água. Enfim, a gente precisa de uma caralhada de coisa que não está na gente. O nosso corpo, nossa existência, nossa mente, tudo depende de coisas que vão além da gente. O único ser que independe de tudo, que pode existir sem nada, é Deus. De resto, todos os seres vivos, inclusive o ser humano, precisa de coisas que são exterior a eles. Então, primeiro, é impossível existir no vácuo. Segundo, se você existisse no vácuo, você morreria em 0,001 segundo. Por quê? Porque no vácuo, não sei se você já estudou ciência, mas no espaço, por que os astronautas vão para o espaço com os trajes? Porque no espaço faz o frio de 0 graus absoluto. E é desnecessário dizer que vamos supor que o cientista está lá com o traje e de repente o traje abre um buraco nele. Instantaneamente o cara congela. Não existe isso de... Até o vácuo. O que é o vácuo? O que é o vazio?
O simples fato de você estar imaginando um vácuo implica a existência de algo que você conhece. Logo, não é vácuo. Vácuo é algo que nós não sabemos. O vazio é algo que nós não sabemos. É o problema dos problemas, é o problema dos conceitos, dos conceitos, por assim dizer. É o problema dos conceitos. Simplesmente não tem, a maioria dos conceitos não tem como a gente imaginar como é. A verdade não tem como a gente imaginar empiricamente, porque tudo que a gente imagina vem do empírico. Não tem como a gente imaginar um conceito que é puramente não empírico. Não tem. Ver a contradição, não tem. A morte, Deus não é empírico. Como que a gente vai imaginar algo que... Se a gente só consegue imaginar o empírico, como que a gente vai imaginar algo que não é empírico? Enfim, então a existência no vácuo, que muitos descartianos meio que ficam nesse... Não, porque mesmo que só existisse eu e nada. Primeiro, é impossível existir você e nada, porque você precisa de água, não existe água no nada, não existe nem chão no nada. Então, enfim, a tua existência no nada já é impossível. E segundo, toda a existência como a gente conhece, ela é pressuposta de algo que é anterior a essa existência. Para você ter nascido, precisava existir um chão. Para você ter nascido, precisava existir tua mãe. Para você ter nascido, precisava existir teu pai. Para você ter nascido, precisava tua mãe comer adequadamente durante a gestação dela. Para você ter nascido, precisava tua mãe ter oxigênio. Para você ter nascido, precisava tua mãe ter tomado uma série de cuidados na gestação. Para você não ter nascido deformado, doente ou sei lá o quê. E por aí vai. Não existe nenhuma existência nesse mundo em que a gente vive. Não existe nenhuma existência que seja necessária. É esse o ponto que eu quero chegar aí. Quando eu digo necessária, é filosofia mesmo, filosofia mais hardcore. A nossa existência não é necessária. Portanto, não tem como que nós não somos necessários, chegarmos a algo tão grandioso e próximo do necessário como é a verdade. Tudo isso que eu estou tentando falar aqui, embora eu acho que não vai surtir efeito nos ignorantes de plantão, é para tentar mostrar que, cara, o nosso conhecimento é extremamente limitado, fracassado. Então, nós não podemos considerar que nós sabemos de muita coisa, sabe? Até porque, é como eu disse, cara, você pressupor que você é autossuficiente e tal, é extremamente ilógico, é extremamente tanto ilógico quanto irracional, quanto arrogante também, porque é aquilo que eu falei, a tua existência pressupõe uma série de coisas que vão além de você. Você não é autossuficiente. Então, enfim, todo esse papo de eu descobri a verdade, porque a verdade é tal, é muito mais próximo da arrogância intelectual do que da verdadeira intelectualidade, por assim dizer. Porque alguém que alia a filosofia verdadeira com um mínimo que seja de ética, ele vai perceber que há algumas similaridades, por exemplo, entre a verdade e o bem, a verdade e o belo, a verdade, enfim, o que eu estava falando nos axiomas. Então ele naturalmente, alguém que busca a verdade, ele vai naturalmente se tornar uma pessoa mais humilde do que arrogante, porque a humildade está muito mais próxima da beleza, do belo, da verdade, da justiça, etc., do que o seu contrário. Então é natural que alguém que busca a verdade se torne alguém também mais humilde, por assim dizer. Então se você está no movimento contrário, você acha que descobriu a verdade e você automaticamente se tornou um ser humano mais arrogante por conta disso, eu tenho péssimas notícias para te dar. Enfim, é isso, espero que vocês tenham... espero que seja de proveito aí para vocês. Como eu disse, o próximo vídeo eu não vou estar mais nesse ambiente, eu estarei em outro, finalmente. Começarei minha vida sozinho e morando sozinho e tal, esse tipo de coisa. Começar a vida no modo hardcore, por assim dizer. Então é isso, espero que esse vídeo, não sei, ajude algumas pessoas. E se não ajudar também é isso. Caso vocês queiram contribuir com o canal, tem o Pix aí no canal. Se vocês quiserem ir mais hardcore em termos do que é solipsismo, ego, tem o Ideia, que está aí na descrição também. É isso. Beijos, abraços. Não sei como me despedir. Beijos, abraços e até a próxima.